Gênesis 3 é um capítulo central na história da redenção. Nesse capítulo, a gente pode entender como se deu a queda do ser humano, da presença de Deus, quando vivia em santidade, em perfeita harmonia com toda a beleza e a perfeição do mundo recém-criado das mãos de Deus, para chegar ao estado de depravação que se tem aprofundado até os dias de hoje. O capítulo começa nos introduzindo a figura de uma serpente, então explica o seguinte sobre ela no verso 1. Ora, a serpente era mais astuta que qualquer outro animal que o Senhor Deus criou. E antes de prosseguir no relato, a gente precisa se perguntar o seguinte: por que nos é dada essa informação de que a serpente era o animal mais astuto que Deus havia criado? Olha, a palavra hebraica arum, que em muitas versões foi traduzida por astuta, como o adjetivo aqui para serpente, essa palavra também significa prudente. Ou seja, a serpente tinha uma característica que era boa. Ela era o animal mais prudente que o Senhor Deus havia criado. Em outras palavras, a gente pode entender assim. E no contexto bíblico, essa tradução nos ajuda a entender o motivo de ter sido dada essa informação sobre ela. Olha, Jesus mesmo se referiu a essa característica como sendo uma coisa positiva das serpentes e que os seus discípulos deveriam imitar. A gente vê isso lá em Mateus, no capítulo 10, no verso 16, Jesus aconselhando os discípulos assim: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, e inofensivos como as pombas. Ou seja, Gênesis 3 não está nos dizendo que a serpente era em si um animal maléfico, afinal ela tinha sido criada por Deus, mas que ela tinha a característica peculiar de ser um animal prudente. Na verdade, o mais prudente dos que Deus havia criado. E como a gente vai ver, esse animal, reconhecido por ser prudente, portanto, passando um senso maior de segurança, ele estava sendo utilizado por Satanás para criar um engano. Então, no relato de Gênesis 3, a serpente aparece logo falando com a mulher e a gente não vê aqui a presença do seu esposo, de Adão, durante esse diálogo. Ao que tudo indica, a serpente estava sendo usada como um disfarce no exato momento em que a mulher estava sem a companhia do seu marido. E então, estando sozinha, ela estava mais indefesa. Lá em Apocalipse, João nos revelou a identidade dessa antiga serpente. Lá em Apocalipse 12, verso 9, ele diz o seguinte: a antiga serpente que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ou seja, por ser o animal mais prudente que o Senhor havia criado, Satanás a utilizou como disfarce para dar uma aparência de confiança ao falar com a mulher através desse animal que era o mais prudente que Deus tinha feito. Então, na primeira fala registrada, a gente vê que Satanás se aproximou de uma forma sutil quando a mulher estava sozinha. Ao invés de aparecer como um demônio com chifres, pegando fogo, com um tridente na mão, ele apareceu como mais um dos animais que Deus havia criado. E ele começa fazendo aparentemente uma simples pergunta, mas com o objetivo de começar a incutir dúvidas. Ele disse: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Ele começa puxando o assunto assim. Satanás sabia que Deus havia proibido comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas estava iniciando o seu engano não com a mentira direta, mas chamando a atenção da mulher para o tema, sem inicialmente deixar que ela percebesse os seus intuitos. E aí, sendo questionada, a mulher parou para responder que não poderia comer da árvore que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, pois se comesse ou mesmo tocasse, aí ela morreria. Agora que tinha conseguido a atenção da mulher, Satanás ataca. Disse a serpente à mulher, está nos versos 4 e 5, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, Satanás utilizou a mesma expressão que Deus havia dado com certamente, mas para contrariar o que Deus havia dito. Deus disse, certamente morrereis, mas Satanás, com a mesma intensidade, contrariou, certamente não morrereis. E explicou então que, na verdade, o homem e a mulher haviam sido enganados por Deus. Olha a mentira, né? Ele começou a incutir que o Criador teria reservado para si algo que ele não queria compartilhar com o casal.
talvez um conhecimento capaz de discernir o bem e o mal, e que se tivessem esse conhecimento, aí eles se tornariam como Deus. Ele estava sugerindo que Deus não queria que comessem do fruto, porque não queria que o casal se tornasse como ele. Note que Satanás tentou a mulher por meio de uma coisa que em si era boa. Ofereceu para eles o que parecia ser uma oportunidade imperdível, a de eles se tornarem como Deus. Mas a subversão, ela se encontrava no engano sutil e escondido nessa proposta. Observe que a serpente ocultou deles o fato de que, na verdade, eles já eram como Deus. Ora, a gente deve lembrar de que o Criador deu vida para eles exatamente com esse propósito. Diferente de toda a criação, eles já haviam sido criados à imagem e semelhança de Deus. Então a gente tem uma lição aqui para nós, a de que muitas vezes nós procuramos por algo que na verdade já possuímos melhor e no nível mais elevado. O que o diabo na verdade queria era que o casal se tornasse como Deus não no caráter, mas rivalizando com Deus por não se submeter ao seu governo, mas tomando para si a prerrogativa de eles definirem para si mesmos o que era o bem e o mal, o certo e errado, isso independente do Criador. Só que dessa forma, o casal não seria como Deus. Na verdade, eles se tornariam como o próprio Satanás, que quis ser como Deus, não no caráter, mas em poder para governar. Se eles comessem do fruto, o casal quebraria a sua aliança com o Criador. Obteriam para si a prerrogativa de não mais confiarem nas definições de Deus do que é certo e errado, só que governariam a si próprios sem o seu Criador, assim como Satanás fez. Então, dessa forma, o casal aceitaria a proposta do diabo e passariam a fazer parte da rebelião do inimigo de Deus. Não se apercebendo da mentira e dando ouvidos à serpente, a mente da mulher foi transtornada e a sua percepção da realidade foi mudada com esse diálogo. A gente não sabe mais detalhes da conversa, mas o que a gente sabe é que depois de conversar um pouco com a serpente, a mente da mulher havia mudado. Se ela antes não queria nem tocar, agora ela olhava, como diz Gênesis 3, como sendo boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Agora a mulher tinha muito anseio por algo que Deus havia proibido. Diz o texto seguinte no verso 6: Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Então a gente encontra aqui uma expressão que nos remete ao primeiro capítulo. Porque quando Deus criava algo, era ele quem definiu que era bom. A expressão viu Deus que era bom aparece repetidamente em Gênesis 1 como um padrão que demonstra a autoridade do Criador de definir o que é bom. E em Gênesis 2, a gente vê novamente que o Criador definiu que não é bom que o homem esteja só. A distinção entre o que era bom e o que não era bom, entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, era uma prerrogativa apenas do Deus Criador. Satanás sabia que ao desobedecer comendo da árvore que simbolizava a escolha de permanecer confiando em Deus, aí o homem passaria a definir o bem e o mal por si só. Seria como Deus, não no caráter, mas usurpando para si a definição do certo e de errado. O Dr. Tim Mack, doutor em teologia, ele traz muitas observações sobre isso, de como existe um padrão bíblico que demonstra que a definição de certo e errado, ela na verdade foi apresentada para a gente desde o capítulo 1. Era Deus que vendo dizia o que era bom, e agora Satanás estava tentando Adão e Eva a eles definirem por si mesmos, sem Deus, o que para eles era bom ou mal. Ao invés de confiar na distinção de que Deus sabia o que era o bem e o mal, o ser humano entraria na rebelião de Satanás para ele próprio dizer o que era o bem e o mal. Deus não mais governaria o homem, mas este governaria a si próprio. E é assim que encontramos o triste relato do que aconteceu. Depois de olhar e ver que era bom, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento do que Deus proibiu, de Gênesis no verso 6 ainda, que pegou o fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele comeu. Satanás havia conseguido seu intento. Agora, o casal estava unido a ele na rebelião contra o Criador. Eles não se submeteriam mais implicitamente à vontade de Deus, mas agora eles passariam a definir por si próprios o bem e o mal. E a primeira reação do pecado neles é descrita assim no verso 7. Os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus.
Essa é a justificativa para explicar o fim do capítulo anterior, que tinha dito assim no verso 25, né, de Gênesis 2. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Mas agora sentiam vergonha. Olhavam para os seus corpos com malícia e de uma forma depravada sentiam vergonha por terem perdido a sua inocência e a pureza. Para cobrirem a sua vergonha, diz o verso 7, costuraram folhas de figueira e fizeram vestimentas para si. O ápice da tristeza no relato do capítulo vem logo em seguida. Em algum momento depois, Deus veio visitar os seus filhos como o que parecia ser um costume. Diz assim o verso 8, e ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se homem e sua mulher da presença do Senhor Deus por entre as árvores do jardim. Então, dá a entender que era um costume de Deus visitar os seus filhos. É possível imaginar que esse seria o momento mais feliz do dia deles. O próprio Criador vinha pessoalmente visitá-los. Eles poderiam ouvi-lo, abraçar o Criador e compartilhar de toda a alegria que eles estavam vivendo num mundo recém-criado e cheio de todas as belezas da criação. Mas eis que Deus procurou seus filhos e eles não vieram. Estavam escondidos ali entre as árvores do jardim e envergonhados por terem pecado. Diz a continuação, né, que o Senhor Deus chamou Adão e perguntou-lhe: onde estás? Que tristeza, né? Deus veio para os seus, como diz lá João capítulo 1, verso 11, mas eles não o receberam. Lembra, né, do que aconteceu com Jesus? Quando finalmente Adão responde, ele explica o que houve. Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e escondi-me. Agora, e por sua descendência em diante, o ser humano passaria a ter medo de Deus. Não porque Deus incutia esse sentimento, mas por causa do pecado, da consciência manchada pelo senso de ingratidão e de indignidade. Na continuação, ao investigar o que havia ocorrido, né, para o homem ter essa reação, Adão, termo cuja tradução direta do hebraico Adam significa justamente homem, né, não assume a sua culpa simplesmente, mas ele procura se justificar pondo a culpa parcialmente na mulher e parcialmente em Deus. Ele diz assim: a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Então foi você que me deu essa mulher, a culpa é sua e também é dela. A mulher que me deste, né? Ele está culpando a mulher que Deus deu. É como se parte da culpa fosse de Deus por ter dado ela. E quando Deus questiona a mulher, ela logo põe a culpa na serpente por tê-la enganado. Agora Deus finalmente chega à origem do pecado. E sem precisar indagar a serpente por ser de fato a culpada, o Senhor dá então a sentença junto com a promessa profética. O verso 15 é um verso central em Gênesis 3 e é um verso central para todas as escrituras também. Diz assim: porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15 é um dos versos mais importantes no plano da redenção. Observe que Deus prometeu que haveria uma luta entre a serpente e a mulher, e entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Esse conflito ele é abordado nas Escrituras de forma que, enquanto a serpente simboliza Satanás, a mulher é um símbolo bíblico para a igreja, ou seja, para o povo de Deus. E não somente foi profetizado esse conflito, mas o Senhor foi mais direto ao prometer que a serpente seria vencida por um descendente da mulher. Um descendente, ele fala então no singular, ou seja, um filho descendente de Eva feriria a serpente na cabeça, como uma ferida mortal, mas ao feri-la, ele próprio seria ferido no calcanhar. Esse simbolismo expressa que, ao derrotar a serpente, esse descendente prometido também acabaria sendo ferido por ela nesse confronto. Foi exatamente o que aconteceu com Cristo ao vir a este mundo. Ele era o descendente prometido de Eva, o tão aguardado Redentor, o resgatador, que ao vencer a serpente, ou seja, Satanás, poderia trazer o casal e toda a sua descendência de volta para o jardim que eles perderam. É por isso que os teólogos costumam dizer que Gênesis 3,15 é a primeira promessa messiânica da Bíblia. Quando esteve no mundo, o próprio Jesus deixou claro o momento exato em que ele entraria em confronto direto com Satanás e o venceria. Lá em João 12, verso 31, ele disse: agora é o juízo deste mundo.
agora será expulso o príncipe deste mundo. Jesus disse isso no contexto de ser crucificado. Então, a sua morte era a ferida no calcanhar que ele receberia ao derrotar a serpente. E a primeira morte do mundo foi oferecida ali mesmo no jardim depois do pecado, porque o próprio Deus precisou sacrificar um animal inocente para cobrir a vergonha do pecado do homem. Diz o verso 21 assim: Deus fez vestimentas de peles para Adão e sua esposa e os vestiu. Foi Deus quem fez as vestimentas e foi Deus quem os vestiu. As vestes que eles fizeram com plantas não eram suficientes para que pudessem sobreviver com a sua natureza agora deformada pelo pecado. Era necessária a morte de um animal inocente para cobri-los. Esse simbolismo aqui vai ser replicado ao longo de todas as Escrituras para apontar para o Salvador. Durante toda a sua existência, o povo de Deus permaneceria relembrando a promessa do Redentor, sacrificando um animal inocente que cobrisse a vergonha dos seus pecados. E é por isso que muitos teólogos retiram a inferência de que o primeiro cordeiro, que simboliza Jesus, foi morto ali mesmo no Jardim do Éden para cobrir o primeiro pecado. Então esse animal possivelmente teria sido um cordeiro também. O título de príncipe deste mundo foi dado a Satanás quando Adão e Eva aceitaram sua proposta, e acabaram entrando na sua rebelião de independência contra a vontade de Deus. Mas quando veio ao mundo como homem, o filho do homem, como ele mais se referia a si próprio, um descendente de Eva, e Jesus foi morto na cruz sem jamais ter pecado, ou aceitou qualquer sugestão do inimigo para contrariar a vontade do Criador, morrendo como inocente, aí o universo teve a certeza de que a rebelião de Satanás não tinha fundamentos. Ele havia assassinado o próprio Filho de Deus inocente a fim de manter o seu governo rebelde. Os seres humanos morrem como parte da sua escolha, de terem sido independentes do seu Criador. Mas com a sua morte inocente na cruz, como um cordeiro, que a Bíblia costuma chamar de sem mancha nem defeitos, provando a injustiça de Satanás, Jesus tomou de volta, como um segundo Adão, o governo do mundo para si e desfez o governo de Satanás, que é baseado na mentira e no engano. O universo sem pecado viu a que ponto o inimigo está disposto. Ele mataria até o seu Criador, que lhe deu vida, para ter uma falsa autoridade de governar. Morrendo como inocente, sem nunca ter pecado, aí Jesus quebraria a lógica da rebelião de Satanás. Afinal, se a morte era uma consequência do pecado, por que o inocente que nunca pecou foi morto ao vir para ajudar os pecadores? Assim, Satanás foi desmascarado perante o universo e, através do amor, Jesus retomou para si o domínio que o inimigo havia usurpado por meio da mentira. O homem, ele não pode viver independente do seu Criador. A gente não pode definir por nós mesmos o bem e o mal. E a história de pecado do nosso mundo, com tanta morte, tanta desgraça, tanta injustiça, ao ponto máximo de matar o Filho inocente de Deus, foi a última demonstração disso. Ainda no diálogo com Adão e Eva, o Senhor deu também a sua sentença de juízo por eles terem pecado. Mas note que o juízo ali só veio depois da promessa de redenção por meio de um descendente do casal. E não só isso. Até a sentença de juízo dada por Deus foi para o nosso bem. Deus disse que a mulher passaria a ter dores do parto e o seu desejo agora passaria a ser para o seu marido e ele a governaria. Adão a chamou de Eva, cujo nome hebraico Shavá significa vida, porque ela seria a mãe de todos os viventes. Está no verso 20. Esse desejo, de ser do seu marido, ele seria necessário para manter a unidade do casal, visto que eles se enfraqueceriam se forem separados, como aconteceu lá no Éden. Foi mais fácil tentar Eva porque ela se separou do seu marido. Então esse desejo incutido por Deus é importante para a manutenção da unidade familiar. Já o homem foi-lhe dado dificuldades para conseguir prover o alimento para si e para sua família. Foi assim que a terra foi amaldiçoada por Deus, diz o verso 17, por causa do pecado. E a natureza que antes era sem resistências, agora ela foi transformada e daria vez a espinhos e ervas daninhas. Ora, espinhos são mecanismos de defesa das plantas, E isso nos dá a ideia de que foi necessário que a terra fosse amaldiçoada, passando a oferecer resistência para que pudesse coexistir com o homem pecador habitando nela.
Os animais que antes eram puros, inocentes, agora eles seriam ferozes e também teriam seus próprios mecanismos de defesa. Isso por quê? Por causa do ser humano pecador. Se a natureza não fosse modificada para oferecer resistência ao ser humano, a gente já tinha se destruído há muito tempo. Porque a gente observa que onde quer que o homem tenha se implantado, o que vem depois? Destruição e morte. E sem resistência alguma da natureza, a gente já teria esgotado os próprios recursos naturais que garantem a nossa própria sobrevivência. Portanto, as dificuldades da vida e do trabalho para sobreviver foram postas por Deus como parte do processo necessário ao reerguimento moral do ser humano e à preservação da nossa vida na Terra. Nesse conjunto, Deus também providenciou um mecanismo de unidade da família, especialmente por meio da mulher. Mas sendo pecadores, o homem ele não poderia mais viver para sempre. É por isso que Deus prometeu que o homem voltaria ao pó de onde ele foi formado e, portanto, a sua vida agora teria um fim. E isso era a consequência que Deus tinha prometido caso o homem comesse do fruto que Deus tinha proibido, né? Ele falou: certamente morrereis. E é assim que termina o capítulo, com Deus refletindo sobre a necessidade de retirar o acesso à árvore da vida para que o homem não se mantivesse como um pecador imortal, porque se fosse assim, o desenvolvimento da maldade num homem que não morre, isso não teria limites. Então a morte, ela passou a ser uma espécie de mal necessário. Se antes Deus pôs o homem no jardim do Éden para lavrar e guardar, agora que ele falhou na missão de guardá-lo, diz o verso 23 que o Senhor, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E colocou querubins e uma espada de fogo para guardar o caminho da árvore da vida. Isso nos indica que, durante algum tempo, Adão e Eva e a sua descendência, eles até conseguiam chegar ali na porta, né? Ver o jardim, a sua entrada, talvez lá dentro, né, ele olhando assim de longe, de fora, eles conseguissem ver a árvore da vida, mas não poderiam mais entrar para comer dela e desfrutar de todas as maravilhas que o Criador tinha dado para eles como um presente. Imagine a tristeza. Você chega na porta, vê pela entrada, vê lá o jardim, todas as maravilhas que você desfrutou e você não pode mais voltar para lá. Toda a esperança do homem, a partir de agora, passou a residir nessa promessa de que o descendente viria para vencer a serpente e então poderia levá-lo de volta ao jardim edênico da presença de Deus, cujo fruto da comunhão é que nos permite viver com ele para sempre.